Bom, vamos lá, vou começar. Hoje começaremos a nossa série sobre Jane Austen, tá? Primeiro eu gostaria de começar esse vídeo, né? Nós teremos aí uma série de vídeos sobre esse tema, tá? A gente vai falar hoje sobre Jane Austen. Eu já li toda a obra de Jane, inclusive uma biografia que foi escrita por seu sobrinho, e aí eu acho que vale muito a pena, porque é uma literatura indispensável, né? E eu queria começar esse vídeo falando uma frase do Northrop Frye, que dá Imaginação Educada, que diz assim: o mundo literário é um mundo humano concreto de experiência imediata. Nesse livro pequenininho, o Northrop Frye explica sobre o porquê que é importante a gente treinar, né? Educar a nossa imaginação. E aí a gente vai começar então falando um pouco sobre a Jane Austen e a educação liberal, né? E o porquê que esse tipo de literatura hoje não é incentivada, né? Ou as pessoas leem e não compreendem. Até o professor falou, e depois eu não fiz isso. A Verônica tá aqui, vai ver. Então, lá olhar no Amazon os reviews dos livros da Jane. Eu não fiz isso ainda, vou ver se eu faço aí, amanhã eu dou print. Normalmente são reviews ruins, porque as pessoas não entenderam, não leram e não compreenderam o que a Jane quis explicar. Então eu acredito que tudo se concentra nessa frase do Northrop Frye, estou enroscando hoje. O mundo literário é um mundo humano concreto de experiência imediata, tá? Então vamos lá. Por que é importante ler literatura? Por que é importante? Porque esses bons escritores, eles nos colocam dentro do mundo completo, né? O mundo que ela conhecia naquela época. Então, no caso da Jane, ela nos coloca dentro daquele universo da Inglaterra dos anos 1800. E isso é tão verdade porque eu nunca fui para a Inglaterra. Um dos meus sonhos é ir para a Inglaterra, né? Eu não tenho muita vontade de ir para a Europa, não, mas para a Inglaterra eu tenho vontade de ir. Mas eu já fui para a Inglaterra. Por quê? Porque a Jane me levou. Através dos seus livros eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. Então eu conheço aquela parte do interior, nas descrições dos livros, né? Então o autor, quando ele é um bom autor, ele faz isso, tá? E ele nos mostra algo sobre a realidade. E Jane Austen é mestre em fazer isso, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, no livro Orgulho e Preconceito, que eu estou terminando a análise, faltam 11 capítulos para eu concluir, aí eu vou fazer uma live sobre a minha análise, né? Levando em conta a fase da gramática, da lógica e da retórica. Veja, Orgulho e Preconceito foi escrito em 1813, tá? E Razão e Sensibilidade foi escrito em 1811. Razão e Sensibilidade acho que foi o primeiro que eu li, mas eu não fiz análise, né? Então, querendo ou não, eu vou acabar focando mais no Orgulho e Preconceito, porque eu fiz análise. Quando eu faço análise, eu leio o livro e ele me lê. Fica uma relação diferente, tá? Mas, assim, Orgulho e Preconceito, Jane nos traz a realidade que ela vivia ali, trabalhando os vícios, né? Por quê? O orgulho e o preconceito. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Na minha cabeça, nessa última análise que eu fiz, para mim quem tinha o orgulho era o Darcy, pelo que eu li, né? E que a Lizzie tinha o preconceito. E aí o professor na aula falou que, na verdade, a Lizzie era orgulhosa também. Então, na verdade, os dois tinham esses dois problemas, esses dois vícios. E isso são coisas do caráter humano. Os seres humanos nós temos esses vícios, não é? Então, quando a gente se coloca dentro dessa literatura, onde essa autora nos coloca dentro dessa realidade, a gente vai ser mexido. Aquela verdade, aquela realidade vai trabalhar com o meu orgulho, com o meu preconceito.
pelo menos comigo trabalha, enquanto eu tô lendo ali, tá? Então, ele até usou um termo aqui, achei interessante, ele falou assim, a Lizzie, se você observar, a Lizzie é uma moça que ela é uma jovem inteligente, ela tem uma boa, ele até usou um termo em inglês, ela tem uma boa cabeça sobre os seus ombros. Se a gente olhar dentro da dinâmica familiar, e eu vou falar mais disso na análise, ela era uma menina extremamente ajuizada. Ela e a Jane não foram tão prejudicadas quanto as outras irmãs foram, por causa da negligência do pai. Então veja só, isso é tão atual, isso é tão dentro da nossa realidade, não é algo que acontecia apenas na época da Jane Austen, em 1813. É real hoje, né? Se eu for negligente com a educação das minhas filhas, isso vai ter um resultado, e o livro mostra isso. Em razão e sensibilidade, eu vou dar só uma pincelada, porque eu realmente não me recordo de todos os detalhes, mas como foi o primeiro que eu li acho que em 2018, 2018 que eu li, mas veja só, ali a gente vê uma que é a razão e uma que é toda a sensibilidade. Quando eu conversei com a Camila sobre isso ontem, e a Camila também leu, e a Camila também gosta muito da Jane, e a Camila é a Camila Feu, tá, gente? E a gente começou a conversar sobre a dinâmica desses dois personagens. Uma é totalmente sensibilidade. Eu tenho muito da Marianne em mim ainda. Eu acredito que muito já melhorei por conta da literatura, né? Deus trabalhando esses vícios dentro de mim, dentro da frase que eu falei aqui do Northrop Frye, o mundo literário é um mundo humano concreto de experiência imediata. Eu tenho uma experiência imediata quando eu vejo aquele personagem, eu me vejo naquele personagem. Em algo que eu quero imitar naquele personagem, algo que eu não quero, eu quero abolir da minha vida, tá? Então, isso tudo eu já falei isso aqui em uma das lives, acho que quando eu falei da Alcott. Chama Isabelle sobre a Jane Austen, tá? Então, você vê assim, uma outra toda razão. Eu comecei a ler, assistir o filme hoje, não terminei, porque eu queria relembrar o livro para conversar com vocês. E outra é toda razão, né? Então, mas toda aquela razão também é muito ruim. Existem momentos que ela percebe que o Edward quer falar para ela que gosta dela, mas ela fica travada, fechada ali e não fala. Às vezes até parecendo que não está interessada, sabe? Então, tudo isso é um trabalhar dentro da alma humana. A literatura faz isso. A descrição dessas pessoas ao longo dos livros. O quanto que isso enriquece a nossa imaginação, o quanto que isso enriquece a nossa vida. Então a Elinor, vou falar aqui no caso, Elinor, que era a mais velha, que é a razão, tinha um excelente coração. Ela sabia como governar a si mesma. Já a Marianne, ela queria ter um amor apaixonado, doido, não sei o quê. Já a Eleanor já não é bem assim, meio travada. Então, ali a gente vê o quê? O antagonismo, que a gente tem que ter o quê? O equilíbrio. Um pouco das duas. Nem tão Marianne, né? Que é sensível e inteligente, mas faminta em tudo. Então, ela é quase uma bipolar. Então, quando ela tá no alto, ela tá no alto. Quando ela tá no baixo, ela tá no baixo. E a Elinor já é toda travada, que parece que não passa um fio de ar no nariz dela. Então, veja como isso nos ensina, né? Então, ela não era moderada, Marianne. Ela era generosa, interessante, mas ela não era prudente. Ela abriu o coração dela para qualquer um. Tem até um texto lá eu não sei se é Eclesiastes, eu acho que tem até um livrinho que uma vez uma moça comentou comigo que falava disso, da moça que tinha um muro e que tinha porta. E que a gente tem que ensinar as nossas filhas elas terem muros, não portas. Porta qualquer um entra. Muros, né? As paixões ao excesso, elas enlaçam, elas nos levam ao desapontamento porque elas mudam o tempo todo. E não é justamente isso que acontece, as paixões mudam o tempo todo.
Outra coisa que Jane ressalta demais. Não existe um personagem puro, por exemplo, é só corajoso. Ou é só covarde. Não existe isso, né? Porque ela traz essa verdade, essa realidade de que nós somos misturados de várias formas, né? As virtudes, o que elas são? É a forma como reagimos a certos obstáculos. Como que você vai reagir diante de uma dificuldade? Como que você vai reagir numa situação de medo, por exemplo? Como que você vai reagir numa situação vexatória? Então, levando em conta essa literatura, eu acho que a literatura me ajudou demais. Se vocês querem saber mais sobre esse texto aí do Northrop Frye, tem lá no meu Telegram, Imaginação Educada. Lá eu tenho alguns áudios que eu acho que faz bastante sentido. Mas eu já passei situações onde eu falava, tá, eu tenho um problema, ok, vamos resolver o problema. A vontade era correr, a vontade era sumir, a vontade era fugir, mas não, eu vou encarar. Eu saí muito mais forte dessa situação porque eu reagi diante daquela situação com uma virtude. A virtude da coragem, né? A virtude de entender que houve uma falha, mas eu estou pronta a resolvê-la. E não fugir, não sair correndo, tá? Tudo bem? Deixa eu ver assim. Então, tudo que não é equilibrado faz mal. Então, quando a gente fala aqui de razão, por exemplo, só a razão também, sem o equilíbrio, não é bom. Não é bom. Deixa eu ver aqui mais. Então, Aristóteles dizia, as escolhas que fazemos formam o nosso caráter, como eu já também falei aqui várias vezes. Quando a gente fala de sinapses cerebrais, onde você tem que marcar o seu cérebro várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes, em cima de uma mesma atitude, formação de hábitos, né? Então, quando a gente se depara com uma circunstância e a gente governa a nossa escolha, a gente está formando o nosso caráter. E a literatura nos ajuda nesse sentido. Jane Austen nos ajuda nesse sentido. Porque o trabalho do ser humano é escolher o tempo todo, ao longo de nossas vidas. Então essas sinapses estão sendo feitas, as escolhas que fazemos formam o nosso caráter e a gente vai viver o resultado disso, dessas repetidas escolhas. Então, esses livros, os livros de Jane, eles constroem situações que são modelos para a nossa vida. Por isso que é importante ler. Por isso que é importante se dedicar, estudar, analisar, pensar. Não ler apenas por ler correndo, sem avaliar, mas o que a Jane está querendo me ensinar aqui? Qual a lição que eu posso tirar? Qual o vício que eu posso avaliar e falar, eu não quero mais isso na minha vida? Qual virtude, né? Qual boa atitude que eu devo ter? E aí eu achei interessante, porque quando eu comecei a fazer análise de orgulho e preconceito, e eu vou conversar com isso com vocês, eu acredito que até o fim do mês a gente faça essa live, é que a primeira vez que eu li, ficou muito... Porque a Jane me colocou dentro daquele universo de que a mulher tinha que se casar. E a mulher tinha que se casar. Era uma preocupação da família. A gente vê a mãe da Lizzie, né? Com aquela preocupação. Olha, o Bingley com a Jane. E o Bingley ganha não sei quanto por ano. E tinha que casar com um homem que tinha posses, né? Por quê? Porque tinha um morgadio. E o morgadio dizia que não importava se o homem tinha... que era lá da aristocracia, que ele tivesse, no caso da família Bennet, 5 filhas, ficaria por o herdeiro primogênito masculino.
Então ficaria a propriedade dele para o Collins, né? Que era o pastor. Então veja, elas cresceram dentro dessa sociedade onde elas tinham que ser educadas, né? Elas liam, elas tinham todo aquele treinamento artístico com as artes, piano, música, teatro, literatura, matemática. Muitas recebiam suas tutoras em casa, eram educadas em casa, falavam várias línguas. Tá, mas eu não posso trabalhar. Eu tenho que me casar e tenho que me casar bem, para eu manter essa vida, né? Deixa eu ver a Camila. Aqui estaremos fritos. Nossa casa ia ficar para algum primo. Pois é, aqui também. Ia ficar para o meu sobrinho, Lorenzo. Que é filho da irmã do Eduardo. Então, veja esse cenário. É um cenário, se põe no lugar. Só que tem uma coisa. Nos livros da Jane fica patente isso. De que ela não... ela criticava de uma forma irônica essa questão do casamento por interesse. E ela mesma não se casou. Na minha aula, o professor disse que ela recebeu proposta para se casar, mas ela tinha no seu coração de que ela se casaria apenas por amor, não por dinheiro. Não viveu muitos anos, acho que foi até os 40 anos, e escreveu essas lindas obras para nós, para a gente se deleitar, aprender. E ela nos coloca dentro desse universo. Quantos anos depois? Mais de 200. Então, se elas encontrassem um rapaz, um jovem, que se interessasse por elas deveriam fingir? E casar fingindo que amava por causa do dinheiro? Então, no livro fica claro, não se case com um homem que você não ama. Isso olha, já começa no Orgulho e Preconceito ela rejeitando Collins. Collins era o primo dela, que ia ficar com a casa. E ele não demorou, foi lá, viu ela, achou ela bonitinha e tal, já pediu ela em casamento e ela recusou. E ele ficou assim, não, eu sei que você está enganada, eu vou te dar mais tempo. Ela falou, não vou mudar minha posição. E você vê que a atitude da Liz nos bailes, né, naqueles momentos onde eles tinham aqueles momentos com outros rapazes, ela não estava caçando, ela estava na dela. Ela ficou um pouquinho enganadinha pelo Wickham, né? Mas depois, e aí eu vou falar isso na análise, né? A gente vê como que se desdobra as coisas com o Darcy. Mas eu acho que o Darcy viu isso nela. Viu que ela não era uma caçadora de dote, de grana. Tá certo? Então, gente, a lição inicial dessa nossa série sobre Jane Austen qual é? Lembrando no nosso querido Northrop Frye, o mundo literário é um mundo humano concreto de experiência imediata. Muitas vezes a gente vê os exemplos bíblicos, né, de mulheres, mas ali não está detalhado, né? E veja, Orgulho e Preconceito, eu estou na página 336, eu acho. Quer dizer, eu tive lá exemplo durante 336 páginas do que ser, do que não ser, do que avaliar no homem, como esse homem deve reagir, como ele deve ser. Tá certo? Isso é importante a gente saber para a gente ensinar nossos filhos através da literatura e não ficar com aqueles discursos horrorosos de ficar brigando. Eu já falei isso aqui também, aprendi, estudando literatura, aprendi isso, que a literatura é muito mais eficaz do que o nosso blá blá blá. Tá certo? Quem tá aqui? Deixa eu ver. Camila, querida. Raquel, cultivando para a eternidade, Juliana P. Quer falar alguma coisa, Cá? Camila, a gente ficou trocando uma ideia ontem sobre isso, porque, gente, Camila é Eleanor na minha vida. Camila é Eleanor na minha vida, que eu sou mais Mary Ann. Tô melhorzinha, graças a Deus. O Senhor está fazendo a obra. O Senhor está fazendo obra na minha vida.
trazendo um equilíbrio. Mas é isso então, gente. Ah, é só rindo, né? Tá bom? Então a gente vai dar sequência. Eu não sei ainda como que eu vou fazer, porque é uma coisa extensa. Eu acho que é importante eu fazer a coisa bem preparadinha pra vocês, pra mim também, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, eu vou colocar lá no IGTV o vídeo. Vou também colocar lá no YouTube, tá? Mas é isso. Nenhuma pergunta? Vou dar um coração pra cá. Então tá bom. Então é isso. Fiquem com Deus e se vocês souberem de alguém que se interesse por Jane, compartilha depois, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.